Aí do pão aí. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Meu Deus. Capítulo 11, É Lucas. versículo de número 24. Lucas 11, 24. Eita Deus. Glória a Jesus. Livro de Lucas 11, versículo 24. Glória a Jesus. Aleluias. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. E aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7, piores ainda. E todos ficam morando ali. E assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Eita glória. O que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, se afastar do caminho do Senhor? Nós lemos aqui uma palavra simples, aleluias, mas que para o nosso coração, para a nossa vida espiritual, é uma grande palavra. Uma palavra que vai te alavancar, vai te dar força. Vai ser uma palavra que vai te fazer caminhar, aleluias, com foco em Cristo. O que é que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, desviar dos caminhos do Senhor? É pouquinha coisa. Pouquinha coisa menor do que essa caneta aqui. São prazeres, são festas, são alegrias. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que o Espírito não é amigo da carne. Ambos se degladiam porque o que a carne quer fazer, o Espírito não está em concordância. Então o que é que faz um homem e uma mulher de Deus se desviar do caminho do Senhor? Porque você larga tudo, você renova a sua aliança, você aceita o Senhor e você faz uma aliança com Ele. E quando você faz uma aliança, se você for casado nesse momento, você for noivo, observe a sua aliança. Procure o fim da sua aliança aí, na sua casa. Ela não tem fim. Mas eu posso impor um fim nessa aliança. Como? Se eu pegar uma serra e serrar a minha aliança, eu vou achar o fim da aliança. O que eu quero dizer nessa noite é que é eu e você que quebramos a aliança que nós fazemos com o Senhor. É eu e você que acarreta todo o problema sobre nós. E queremos impor a culpa em Cristo. Queremos impor a culpa em alguém. Eu quero voltar um pouco no texto, porque antes de Jesus falar essa palavra, Jesus expulsa um demônio, a qual tomava a vida daquele homem, e aquele homem era mudo pelo fator daquele demônio. E Jesus expulsa o demônio e o homem volta a falar novamente. E a multidão ela fica admirada com aquilo que Jesus fez. Então alguns diz que era Beelzebu que dava poder para Jesus expulsar aqueles demônios. Mas Jesus era sábio, porque Jesus conhecia o que aquele povo dizia, o que aquele povo estava no coração. Então Jesus diz assim, versículo 21, me acompanhe. Quando o homem é forte e bem armado, guarda a própria casa, e tudo o que ele tem está seguro. Mas quando o homem mais forte ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo. Você é um homem forte e guarda a sua casa, a sua família. Só que vem alguém mais forte que você, entre aspas, porque você dá motivo, e salteia a sua casa. E faz a sua família virar um caos. E contendas acontecem, briga acontece, sabe por quê? Eu e você deu brecha. É por aí. E aí aquilo vai acumulando em você. E quando nós estamos com um problema, é raro a gente olhar o poder do Espírito.
Porque muitas das vezes acarretamos tudo na força do nosso braço. Acarretamos tudo na força do nosso peito e aquilo vai nos desanimando. Porque quando nós deixamos Jesus de lado, quem age é a carne. Quando a gente deixa Jesus de lado, a gente não tem a força do Espírito, porque a carne venceu. Bem verdade que nós estamos na igreja. Mas quando passa 2, 3 dias sem você ir para a igreja, você se sente fraco, você se sente vazio, parece que os problemas tudo acarreta, você não tem mais ânimo para fazer nada, porque o seu espírito precisa ser renovado. E como é que se renova o espírito? Na palavra, na oração. Nós temos que amolar a nossa espada todos os dias. Tanto de madrugada, tanto no templo quanto fora. Nós temos que amolar a nossa espada. Nós temos que estar afiados. Porque nós temos medo da morte. Nós temos medo. Tem muita gente que está com medo dessa epidemia, mas se acha forte. Diz que não tem medo. Você sabe por que não tem medo? Porque ainda não bateu na porta. Porque quando a doença bate na porta, aí nós dobramos o nosso joelho. Porque muitas das vezes deixamos o problema bater na porta, para poder nós abrirmos a porta e deixar Jesus entrar. Então nessa noite eu quero te falar o que é que leva um homem e uma mulher de Deus a sair da presença de Deus. Porque muitas das vezes deixamos o problema tomar o nosso psicológico. E nós não temos mais tempo para orar. Nós não temos mais tempo para buscar. Observe aqui as comparações que Jesus, aleluia, ele dá aqui para que o povo venha entender. O homem é forte e pelo fator dele ser forte, ninguém entra na casa dele. Porque é claro que ele vai fazer de tudo para ninguém adentrar naquela casa. Mas quando vem alguém que é mais forte do que ele não suporta. E aí tudo que ele plantou é levado. E é repartido. E aí o povo que andava no caminho do Senhor, agora é chacotado. E o povo que andava no caminho do Senhor, alguém lá fora diz, tu não era da igreja, varão. Grande homem de Deus era você. Grande mulher de Deus era você. Então foi repartido entre os demônios para chicanar a sua cara. O que eu quero te dizer nessa noite, não perca mais tempo. Eu sei que a maioria que está me ouvindo aí é cristã. Mas eu creio que quando você compartilha, tem alguém assistindo. E para essa pessoa que eu quero ministrar nessa noite. Aleluias. Eu quero dizer a ela para não perder tempo e voltar logo. Fazer logo a sua escolha. Renovar a sua aliança com Cristo. Porque Ele é o único que renova a aliança. Ele é o único que pode te dar uma oportunidade. E a garantia da vida eterna. Porque observe como o demônio ele trabalha na vida de alguém. Aquele homem foi liberto do demônio. E quando Jesus expulsa aquele demônio, aquele homem volta a falar. Enquanto aquele homem estava demoniado, ele não falava. Mas quando Jesus expulsou o demônio, ele começou a falar. E observe como ele entra. Versículo 24. E Jesus continuou. Quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando aonde descansar, mas não encontra. Então diz, vou voltar para minha casa. É forte. Por que ele volta para casa? Porque eu e você deu brecha. Porque ele rodou. Deixou a porta aberta. Amém, pastor. Olha aí. Pastor revelou o mistério. Deixou a porta aberta. E quando você deixa a porta aberta, você dá legalidade a qualquer um entrar. Você renovou a sua aliança. 7 demônios saiu de você. Você é uma nova criatura. Você se batiza. Você está firme. Só que no decorrer da sua caminhada, você fracassa. Você abre a porta. E quando você abre a porta, o demônio volta. Você sabe por quê? Porque a sua carne, ela está vencendo. E o espírito, entre aspas, saindo de cena. Não vou nem falar fraco, porque o Espírito de Deus não é fraco. Ele é forte e é poderoso a todo tempo.
Então ele sai em busca de descanso, anda por lugares onde não tem água, e quando não encontra, ele volta para casa. Mas o problema não é aquele 7 que saiu voltar. É que consigo ele vai buscar mais 7 piores do que ele. E aí a sua vida vira um caos. E aí a depressão te toma. E aí o vício te toma. A dificuldade bate na porta. Nada dá certo. A sua vida vira uma tribulação. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite fecha a porta, irmão. Fecha a porta. As brechas que você Fecha a abria porta. Glória. foi só até hoje. Aleluia. O problema é que talvez você abria para alguém, bota no joelho. Meu Deus. É forte. Guarda a tua voz, porque a tua voz é para louvar, a tua voz é para orar. Não se atribula com as dificuldades da vida. É difícil, mas eu estou aprendendo. É difícil a gente encarar uma realidade do lado de cá. Muitas das vezes nós esquecemos do Pai maravilhoso que a gente tem. E talvez se a gente pôsse em prática a oração, o jejum, a peleja, o joelho, a nossa vida iria bem. É, Jesus. Mas muitas das vezes a força do braço, que é a carne, deixa o espírito de lado. Para encerrar aqui, o versículo 27 diz assim: quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava na multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. E Jesus responde a ela dizendo: mas felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem ela. Forte. Olha aí, Jesus. Você sabe por que Jesus fala isso? Não é desmerecendo Maria, não. Porque Maria foi um instrumento para que ele viesse. Ela foi usada pelo Pai Altíssimo. Só que naquele momento, Jesus estava ensinando uma multidão. E aquela mulher, em vez de ajudar, ela atrapalha, trazendo algo que não tem nada a ver. Em vez dela dizer: maravilhoso é o Senhor que faz todas essas coisas, ela diz: feliz é a mulher que te pôs no mundo e te amamentou. Feliz é a mulher, irmão, mas a mulher não faz nada. Glória a Jesus. A mulher é matéria. Era matéria. O Deus Altíssimo estava ali. Então toda reverência é para ele. Mas é lógico que ele não aceitava a reverência para ele. Ele dizia: bom é o meu Pai que está no céu. Então nessa noite, irmão, que nós venhamos prestar atenção. Porque aquela mulher estava no meio da multidão. Mas só que na hora que ela falou aquilo ali, ela estava perdida. Porque ela não tinha pegado a visão de quem era o Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. E Jesus diz assim, versículo 23. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar, está espalhando. Então nessa noite eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso, irmão. Ajude alguém a juntar. Aleluia. Não queira espalhar, não queira fazer esse papel. Porque Judas fez um papel e não teve mais retorno. E observe que Pedro falhou, mas Pedro teve mais uma oportunidade. Aleluias. Então abrace a oportunidade que o Senhor está te dando nessa noite. Em nome de Jesus. Não seja tolo, a ponto de se afastar ou sair da presença do Senhor e acarretar mais 7 demônios, piores do que o que estava dentro de você, que é o que traz dificuldade para você voltar, é o que traz vergonha, orgulho, e você se sente envergonhado, inferior a quem está dentro da igreja. Então nessa noite, essa palavra Deus impôs no meu coração